E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui só felicidade. Então vamos dar continuidade a essa série aí de transferência de calor em 5 minutos. E a gente vai falar hoje sobre trocadores de calor, a teoria e uma aplicação. Então eu venho me baseando na sétima edição do Incropera. Então, a gente vai falar sobre trocadores de calor e aqui a gente vai falar sobre o método da efetividade NUT, né? Ou efetividade número de transferência de unidades. Existe um método que é um método da diferença de temperatura em média logarítmica, que nesse caso é necessário ter as temperaturas de entrada e saída dos fluidos quente e frio e também ter as vazões, né? Só que esse método, né, eu preciso, se eu não tiver as saídas, as temperaturas de saída, tiver só as temperaturas de entrada, esse método fica bem complicado porque ele fica interativo, tá? E aí a gente enfrenta grandes problemas para resolver esse método. E aí vem o método da efetividade NUT, né, que foi proposto ali por Casey London em 1955. Né? Esse é um método baseado ali na efetividade da transferência de calor, que é epsilon, que é definida como o quê? Como o Q real sobre o Q máximo, né? Seria a taxa de transferência de calor real e a taxa de transferência máxima que aquele trocador de calor pode trocar. Né? Então, se você conhece a efetividade, né? Conhece o Q máximo, então você vai conseguir calcular a transferência de calor real daquele trocador de calor. E esse Q máximo é definido como o C mínimo, né? Vezes a diferença entre a temperatura do quente que entra vezes o T frio que entra também. Então não depende das temperaturas que saem. Né? E aí esse mínimo ele é uma capacidade calorífica, né? Ou seja, uma vazão básica vezes o calor específico do fluido quente ou do fluido frio. Tá? Então, a efetividade de um trocador de calor ele permite determinar a taxa de transferência de calor, né, sem o conhecimento das temperaturas de saída. Então, o Q real ele vai ser esse epsilon, né, que é a efetividade, vezes o Q máximo. Tá? Então, e essa efetividade ela vai depender de quê? Da geometria do trocador, assim como o arranjo do escoamento, como vai ser mostrado mais na frente. Né? Então, a definição ali, a determinação das relações de efetividade do trocador de calor, ele é conveniente definir dois grupos adimensionais. Né? O primeiro é o número de unidades de transferência de calor, né, que é a razão entre o coeficiente global, né, que está aqui, o coeficiente global e a capacidade calorífica ali, né, mínima, né, e a razão, né, entre o C mínimo e o C máximo, né, que esse trocador pode efetivar. Né. Então lá, utilizando o teorema de Pidbuck, é possível demonstrar que a efetividade ela é uma função de quem? Do NUT e do CR. Né? Mas em alguns casos eu também posso querer calcular o número de unidades de transferência de calor em função do epsilon e do CR. Né? Depende da minha aplicação. Então, se a gente estiver interessado ali, né, na efetividade, né, a efetividade ali, né, do trocador de calor, né, existe as correlações em função de quem? Do N, o T, aqui está em inglês, né, NTU e o CR. Né, para cada um tipo dos trocadores de calor, escoamento em paralelo, em contracorrente, casco e tubo, né, escoamento cruzado, então, para cada uma dessas configurações. E aí vem o que é o escoamento cruzado e a gente vai ter lá ambos não misturados, que quer dizer que o escoamento externo passa por aletas, né? Sempre o escoamento interno ali em tubos ele é não misturado. Tá? Agora, se eu tenho lá um escoamento externo que não está aletado, né? Então aqui ele vai ser misturado. Então o externo é misturado, né? E o interno sempre vai ser não misturado. Tá? Existem processos, né, que são bem característicos no trocador de calor, que é a condensação e a evaporação. Né? Quando eu tiver um processo de condensação, vai dizer que o meu C quente aqui, está aqui como hot, né, ele vai ser o C máximo e ele é muito maior do que o C mínimo. Então, meu CR para um processo de condensação, ele vai tender a zero.
A mesma coisa acontece quando eu tenho uma evaporação. Então, o C quente é o meu C mínimo e o C máximo vai estar no fluido frio, né? E quando eu fizer essa razão, eu vou ter um CR igual a zero. Então, teve evaporação, teve condensação, esse CR ele é igual a zero. E aí a gente volta lá para aquela tabela e aí a gente vai ver que todos os trocadores de calor que estão aqui, ó, que tenha o CR igual a zero, eu vou ter essa expressão. Tá? E aí fica mais simples. Existem formas também de você calcular através ou de correlações, né, como aqui, ou através de um gráfico, tanto faz. Você pode escolher, porque esses gráficos foram criados em função dessas equações. Então, se eu tenho um escoamento em paralelo, eu tenho essa expressão. Se eu tenho um escoamento em contracorrente, eu tenho essa expressão. Casco e tubo com um passo no casco e dois, 4, 6, né, múltiplos no tubo. Quando eu tenho N passos no casco e N passos no tubo, que é esse caso aqui. Quando eu tenho um escoamento cruzado e ambos são não misturados, ou seja, está aletado, veja aqui que tem, até faz uma malha aqui, né? Então, ambos estão não misturados, eu tenho essa expressão. Agora, quando um, né, ele é misturado, esse aqui é misturado e esse é não misturado, está passando por dentro do tubo. Então, eu tenho essas duas correlações e aí é preciso definir quem é o C máximo, se ele é misturado e o mínimo não misturado, ou o C mínimo misturado e o C máximo não misturado. Então, essas correlações, né, elas são utilizadas, né, quando eu quero resultados mais precisos, né, porque aí eu vou colocar essas equações lá no computador, né, vou rodar ele no modelo matemático, e vou ter esses meus resultados de forma mais exata do que tá um gráfico, né? Você tem que olhar no gráfico, não dá para fazer isso com um computador, né? Então uso a correlação. Aí, qual é o procedimento padrão, né? Eu conheço Epsilon e CR, vou determinar o N e o T, e através das correlações, né, que é o que eu sugiro, a gente encontra lá, né, o Q, a taxa de transferência de calor real, e depois as temperaturas de saída dos fluidos. Eu posso também, ao invés de ter Epsilon e CR, eu posso ter NUT e CR. Só que aí eu vou querer o Epsilon. E aí eu vou fazer toda a tramitação, todos os cálculos, né, para encontrar a taxa de transferência de calor. Na seleção do trocador de calor, o que acontece? Eu tenho... A primeira coisa que a gente precisa saber é a taxa de transferência de calor, é a potência do meu trocador de calor. Né? Depois eu tenho que ver o custo para aquele trocador de calor, né? Outra coisa muito importante é a potência de bombeamento, né? Eu preciso saber qual é a perda de carga, né? Tanto no escoamento interno quanto no escoamento externo, para que eu possa dimensionar bem esse trocador de calor, porque muitas vezes eu posso ter um super trocador de calor com espaçamentos muito restritos, mas com a troca térmica muito grande, né? E a potência de bombeamento também vai ser muito grande, então pode ser que não compense, né? A dimensão em peso, eu preciso saber se o meu trocador de calor ele vai ser aplicado na minha casa, se vai ser na indústria, se vai estar suspenso, se vai estar num satélite, se vai estar num avião, se vai ser num avião supersônico. Então tudo isso eu preciso saber, né? O tipo de trocador de calor também, né? Se é casco e tubo concêntrico, né? Escoamento paralelo, em série, né? E por fim os materiais, né? Qual é o fluido em contato com o material? Então, por exemplo, água e amônia não combinam, tá? Então isso eu preciso saber. Então, assim, um resumo de tudo, né? O método de TDML ele é mais utilizado quando eu tenho muitas informações, né? E o método da efetividade inútil ele é quando eu não tenho tantas informações. Eu tenho as temperaturas de entrada, tenho as vazões, mas eu não sei quanto vai dar na saída, né? Então eu uso o método da efetividade inútil, que é o mais empregado hoje em dia. Então aqui uma aplicação, né? Então eu tenho lá um trocador de calor para aquecimento de água industrial, né? onde eu tenho os gases quentes. Quando eu tenho os gases quentes estão passando por dentro dos tubos, né?
e eu tenho uma água que eu quero aquecer, né? Que tá passando por cima dos tubos. Aí ele diz que o tubo é de aço, dá o diâmetro interno, o diâmetro externo, ele diz que o arranjo ele é alternado e dá os espaçamentos transversal e longitudinal, e ele está dentro de um pleno, né? Daqui a pouco eu vou fazer um desenho aqui que vocês vão entender. O pleno é uma caixa, basicamente uma caixa. Então ele dá o NT aqui, ele diz que as propriedades dos gases podem ser aproximadas para o ar atmosférico, e ele dá o H interno, tá? E aí ele pede o que? O número de fileiras, né? E também a temperatura que sai. Para que condições? Para a água entrando a 50 kg por segundo, uma temperatura de entrada de 290 e saída de 350, e os gases a 40 kg por segundo, uma temperatura de entrada de 700 Kelvin. Então, basicamente é isso aqui. Ó. Tem os gases de exaustão, né, na queima, lá na fornalha, né, e eu estou passando externamente e a água está passando internamente aos tubos. Certo? A água está passando internamente aos tubos. Acho que eu até troquei aqui. Mas é isso. A água passa por dentro dos tubos, os gases quentes passam por fora. E esse aqui é o pleno. Ele tem uma altura H e uma profundidade que é igual ao comprimento dos tubos. Ok. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é um balanço de energia, né? Para encontrar a temperatura do quente que sai. Balanço de energia é simples, gente. Q é igual a M ponto Cp delta T. Aquilo que está saindo do fluido, entrando para o fluido frio, é exatamente o que está sendo perdido pelo fluido quente. Então, eu tenho como encontrar a temperatura que sai, é a temperatura que entra, mais essa taxa de transferência de calor, né? E aí fica uma pergunta, quem é o Cp do frio, né? É o da água. O fluido frio é a água que está sendo aquecida. O fluido quente são os gases quentes. O fluido frio, eu faço uma média. Eu tenho a temperatura que entra, a temperatura que sai, eu divido por 2. Somo e divido por 2. Uma média aritmética simples. Daí eu encontro o Cp da água. O Cp do ar, veja, eu não tenho a temperatura, né, do fluido quente que sai. É exatamente o que eu preciso para resolver esse problema. Então, eu digo que essa temperatura quente média ela é aproximadamente a T quente que entra. Que é o que eu posso fazer. Tá? Então, aí eu resolvo a temperatura do fluido quente que sai. Maravilha. Então agora a gente precisa ver quantas fileiras esse trocador vai ter. Então eu vou pegar a área externa. A área externa é o número de tubos vezes a área externa de um tubo, certo? Essa aqui seria a minha área total externa, né? Então se eu souber como calcular a área externa, eu encontro o N, né? Quem é o N? N, que é o número total de tubos, é o número NL vezes NT. Opa, então chegamos no meu NL. Então, se eu souber quem é a área externa total, basta dividir pelo número de tubos T, que foi dado, e a área externa de um tubo, que é dada por isso aqui, πdL. Tá? Então, vamos lá. Então, na teoria, né, da efetividade NUT, se eu souber o número de NUT, que está relacionado entre a área e o T de um tubo sobre o C mínimo, então veja que a minha área externa é dada por isso aqui. Tá? Quem é esse C mínimo? Né? O C mínimo ele é um valor mínimo entre o C quente e o C frio. Tá aqui, ó. C quente é M quente vezes a vazão do fluido quente vezes Cp do fluido quente, e o frio, a vazão do fluido frio vezes Cp do fluido frio. Tá? Então eu preciso encontrar agora quem é esse UE. Então, o E da área externa ele vai ser igual a isso aqui, né? 1 sobre HI interno, o LN, né, da espessura do tubo, a condutividade do tubo, mais 1 sobre o H externo, ou seja, a resistência interna, a resistência do tubo, a resistência térmica interna, a resistência térmica do tubo, né, da parede do tubo, e a resistência térmica externa. Então, o meu UE, se eu passo essa área externa para cá, eu saio cortando, e aí eu fico com essa expressão. Então esse é meu UE. E tá, o HI já foi dado. Agora eu preciso encontrar o HE, né? Esse HE aqui, tá? Ele é dado pelo quê? O número de Nusselt, né? Se eu souber o número de Nusselt, com relação ao número de Nusselt, eu encontro o HE. Esse Nusselt ele é função de quem? De um Reynolds máximo, de um Prandtl do fluido quente e do NL. Opa!
aqui já criou um problema, porque é exatamente o que eu preciso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que esse NL é maior do que 20, e aí eu vou usar a correlação de Zukowski, né? Na correlação de Zukowski está aqui no diâmetro externo, né? Onde esse T é prando em S é a temperatura da superfície, que aqui a gente vai assumir como um T do fluido, né? E aí você vai procurar dentro dessa correlação, dessa tabela aqui, né? Claro, para tubos alternados, né? Qual desses calculo Reynolds, e aí eu vou calcular, vou encontrar o C e o M, né? Para essa expressão. Uma vez feito isso, eu encontro, né? Não, ainda não, porque eu tenho que encontrar o Reynolds máximo, né? Eu preciso saber agora quem é esse Reynolds máximo. Então existe lá para um arranjo alternado que a velocidade máxima ela é o espaçamento transversal vezes a velocidade do escoamento dividido por isso aqui, caso eu tenha essa condição. Caso contrário, eu teria essa aqui, né? E quem é esse SD? É o SL ao quadrado, raiz quadrada do SL ao quadrado mais ST sobre 2 ao quadrado, né? E esse M ponto aqui é exatamente a vazão do fluido quente, é exatamente dali que eu vou tirar essa velocidade que eu preciso, né? Então, se eu faço um balanço de massa ali, né, no meu pleno, veja, a vazão que entra é a vazão que está passando por essa área aqui, ó, a área do pleno, né? Então, ρ, V, área, quem é a área? H vezes W. Então, a velocidade que eu quero é a vazão do fluido quente dividido por ρ do fluido quente vezes essa área, né? Ok. Maravilha. Então, aí eu tenho, uma vez tendo a velocidade máxima, na velocidade do fluido quente, eu tenho a velocidade máxima. Com a velocidade máxima, eu encontro o Reynolds máximo. Com o Reynolds máximo, eu encontro o Nusselt. Com o Nusselt, eu encontro o H externo. E com o H externo, eu encontro o E externo. Beleza. Então, agora, está faltando agora relacionar o NUT, né, com o Epsilon e o CR, né, que é onde eu quero chegar. Porque se a gente voltar aqui, né, a gente quer saber o quê? O que a gente quer saber? É o NL, né? Mas para saber o NL, eu preciso saber da área externa. Para saber da área externa, eu preciso saber quem é o C mínimo, quem é o E externo, né, de um tubo, eu já sei. E ainda está faltando o NUT. Então vamos lá. Então vamos lá para o final. Então esse NUT é função de Epsilon e CR. Quem é o CR? CR é o C mínimo sobre o C máximo e o Epsilon é o Q sobre o Q máximo, né? Quem é o Q máximo? O Q máximo é o C mínimo, T quente que entra menos o T frio que entra, né? E aí eu preciso encontrar agora essa correlação do NUT em função do Epsilon e do CR, tá? Então veja, aqui o Epsilon quem é? Esse Q é o Q real, dividido pelo Q máximo, tá? Então, para eu encontrar o NUT, eu primeiro olho, a água está passando por dentro dos tubos, é uma não misturada, e os gases estão passando por fora, e é misturado, porque ele não está aletado, né? Quem é o C quente, né? Então, a gente vai fazer aqui uma aproximação. O C quente foi 1 kg, o C frio foi 4 kg. Então, com isso, ó, o C quente, C máximo vai ser 200 kJ por segundo Kelvin, ou quilowatts Kelvin, né? E o C mínimo vai ser 40 kW Kelvin, né? Então, o frio é o máximo e o quente é o mínimo, tá? Então, dada essa condição, eu encontro a minha correlação. E aí você encontra o NUT. Encontrando o NUT, você encontra o E, né? Tá aqui, ó. Encontra aqui, ó. Encontrando o NUT, já tinha calculado o ET, o C mínimo, então eu tenho uma área. Com a área eu encontro o NL, tá? Então é isso, gente. Esse é o problema, né? É rápido, é para vocês terem uma noção. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído para a formação de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau.